queridos amigos, queridas amigas, nosso muito boa tarde, rogando a Deus que nos abençoe, nos envolva na sua vibração, através dos seus emissários, os espíritos bons. O termo fé, etimologicamente falando, procede de alguns vocábulos, fides em latim, fidem no mesmo idioma, emunar no idioma hebraico, ou psit no idioma grego. Todos esses vocábulos, psites, emunar, fidem, foram traduzidos como fé em nosso idioma latino convencional. Nos idiomas do Ocidente, particularmente. As palavras que eu citei originalmente são traduzidas como fé, mas são entendidas de maneira semântica, de maneira teoricamente falando, tecnicamente falando, como fidelidade. O que significa dizer que na raiz da palavra fé, nós temos a expressão fidelidade, que é a mesma coisa. Fé e fidelidade, na acepção original da palavra, teria o mesmo sentido, o mesmo significado. A palavra fé, no entanto, tem dois aspectos básicos sobre os quais temos aqui que considerar. O aspecto laico, o aspecto geral, o aspecto com o qual é utilizado nas negociações, nas relações diplomáticas, no trato com a coisa civil, nas práticas públicas, de uma maneira geral. Utilizamos a palavra fé, associado aí à negociação, ao crédito, à confiança, daí o agir de má fé nas negociações, por exemplo. Daí o contrato e agir em conformidade de contrato, isso é, agir de boa fé, e assim por diante. No entanto, não se pode negar que a expressão fé, quase sempre quando é utilizada, remete ao seu aspecto religioso. E não é à toa, porque no universo religioso a palavra fé tem uma riqueza de uso, muito mais utilizada, muito mais ventilada, muito mais explorada, do que no sentido geral aqui, como sendo a confiança que se estabelece nas negociações interpessoais. No âmbito religioso, a fé assume aspectos mais variados e ao mesmo tempo profundos. E é por essa razão que quase sempre quando mencionamos a palavra fé, já pensamos no sagrado, no espiritual, no religioso, naquele conjunto de práticas, aquele repertório que diz respeito à tradição religiosa, à cultura religiosa de maneira geral, e não é por acaso isso, e faz todo sentido, e é bastante compreensível que o vocábulo fé esteja assim associado. No sentido, no entanto, mais conhecido, dentro do âmbito religioso, a fé assume expressões variadas. Apesar da sua raiz e do seu vocábulo original, está associada a algo que diz respeito à fidelidade a algo ou a alguém. A fé, no entanto, assume características em maior ou menor grau de maturidade ou intensidade, a depender do paradigma, da cultura, do tipo de prática que nós utilizamos ou do entendimento a respeito da relação que nós temos com o sagrado, com o espiritual. De maneira geral, quando a gente aborda a questão da fé, a gente já associa as questões da fé ligadas à crença. Fé como sendo sinônimo de crença. O acreditar em algo seria fé. Não deixa de ser verdade. Mas essa
forma, essa manifestação da fé é apenas um aspecto da fé, aliás, um dos aspectos, diríamos, iniciais. Podemos dizer, sem negar, que a crença faz parte desse repertório da fé, mas é apenas um aspecto dela. O aspecto talvez mais primário, o aspecto talvez mais rudimentar, o aspecto talvez mais inicial. Por que estamos falando isso? Porque eu creio em algo hoje e deixo de acreditar amanhã. Aquilo que eu acredito hoje pode deixar de fazer parte do meu sistema de crenças amanhã. Embora seja essencial a crença para aspectos mais maduros da fé, a crença só não é suficiente para dar conta da fé no sentido completo. Ou, em outras palavras, a crença só não dá conta da fé de maneira geral. A crença só é um aspecto mínimo que não consegue abarcar toda a experiência da fé religiosa. É indispensável a crença para outras expressões. Por exemplo, nós passamos a um segundo passo, que é conhecido como confiança. A confiança é quando eu acredito em algo e confio nisso. E faço por onde? E de alguma forma implemento isso. De alguma forma eu ajo em confiança a isso. Então eu acredito, mas eu confio. E eu acredito, ou melhor, eu confio na crença que eu abraço. Então essa é uma expressão que é uma expressão também conhecida no âmbito religioso. E que diz respeito à evolução do nosso pensamento, da nossa compreensão do espiritual. À medida que a criatura desenvolve, que a criatura amadurece, do ponto de vista do coletivo, das sociedades, e do ponto de vista também individual, a criatura amadurece a sua compreensão da fé, ou melhor, a compreensão de todas as coisas. Não foi à toa que o Espírito Emmanuel, por meio de Chico Xavier, vai escrever uma bela página que o sentimento de fé nasceu no berço rústico do temor. Está na obra Roteiro, de 1952. No berço rústico do medo nasceu a fé. Quando pela primeira vez eu li isso, eu fiquei bastante confuso. Porque fé remete à confiança, à coragem, a abraçar algum tipo de crença, e que seria, a princípio, o oposto do medo. O oposto do medo. Como é que a fé nasceu no berço rústico do medo? Nasceu no berço rústico do temor, diz Emmanuel. Como é que o sentimento de fé nasceu justamente nas suas origens a partir do medo? Só muito tempo depois, amadurecendo essa frase, estudando, lendo as páginas da doutrina espírita e as páginas de outros temas e de outras áreas correlatos ao assunto, eu cheguei à conclusão que o Emmanuel queria dizer é que existe um espírito de sequência em tudo. E os sentimentos mais elaborados nasceram de impulsos primitivos. De onde você não imagina, sairão mais tarde sentimentos superiores. Porque é um espírito de sequência, então os nossos impulsos mais primitivos, os instintos mais primários que nós temos, não serão destruídos, serão transformados, serão elaborados, serão modificados com o tempo. Do medo, nós temos o berço rústico da fé, diz Emmanuel. O que significa dizer que é um espírito de sequência. E ao examinar a evolução do pensamento religioso, nós chegamos à conclusão que os primeiros passos na área do pensamento religioso foi baseada realmente no medo. Porque os primeiros passos foram cultivar a agricultura e pedir aos deuses que dê chuva, que haja clima e que não haja pragas para matar aquilo que estava se semeando. Para que nas próximas estações se desse, porque a agricultura é um ato de fé.
Você planta, mas não sabe se vai dar. E fazia com que o ser humano, por medo, homenageasse os deuses da agricultura, ou as deusas da agricultura, em épocas muito primárias, arcaicas. E se chovia, era necessário agradecer e compensar, através de uma oferta, de uma oferenda. O sentimento, portanto, de fé surgia a partir dessas oferendas, desses rituais de sacrifício de animais, matar uma vida para que a própria vida fosse poupada. Sacrificar um animal feroz, que o ser humano primitivo tinha medo, e por medo sacrificava uma vida e oferecia diante da tempestade, da natureza, dos trovões, das erupções vulcânicas, dos fenômenos da natureza que o homem primitivo não conseguia compreender. O medo, instinto de sobrevivência, portanto, instinto de conservação, fazia com que ele desenvolvesse o sentimento de adoração ao sagrado e, através do holocausto, acreditar que, matando uma vida, a sua vida seria poupada. O sacrifício de seres humanos também. Mais tarde, ao perceber que ficava sozinho, segundo o grande autor da sociologia, ao perceber que ficava sozinho, pouparia a vida do seu grupo para ir na direção de outros clãs, assassinar, sacrificar outros clãs e oferecer aos deuses. Surgiriam as guerras. As guerras tendo por base, olha que coisa interessante, tendo por base um sentimento religioso. Equivocado, bem se vê, distorcido, mas é o berço rústico da fé, como diz Emmanuel. Estava despontando ali as primeiras relações infantis ainda com o sagrado. Sacrifício de animais, que no judaísmo foi muito conhecido e em outras tradições. Sacrifício de seres humanos, de vegetais. Até hoje, o oferecer vegetal, flores, por exemplo, na sepultura do nosso ente querido, é uma reminiscência desse culto da fitolatria, a adoração das plantas, em homenagem aos mortos. Herança, portanto, antiga nossa. Lentamente, esse sistema de crenças, esse sistema de fé, foi sendo modificado. A princípio, com os rituais, para mais tarde, o culto exterior. Do politeísmo, nós descambamos para o monoteísmo. A relação, no entanto, com o invisível, com o sagrado, ainda era baseado naquilo que a gente chama de culto exterior. Uma das coisas mais fortes na tradição dos sistemas religiosos, diante do qual Jesus tentou superar e apresentar uma mensagem que superasse, era a ideia do culto exterior. Como havia necessidade de ter a sua vida abençoada, se oferecia algo material e se esperava que a divindade retribuísse com algo material. E o culto exterior foi sendo enraizado, e a gente tem milênios de vício no nosso inconsciente nessa área. Onde acreditamos que é o ritual de, por exemplo, só para citar um exemplo, é o ritual, por exemplo, de se ajoelhar, que necessariamente vai fazer a gente sintonizar com o sagrado. Nada contra se ajoelhar se sentimentalmente, emocionalmente a pessoa se sente mais conectada, a pessoa acredita e se conecta. Mas nunca se esquecer que é a alma que tem que estar de joelhos. Mais do que o corpo, é a alma que tem que estar de joelhos. De nada adiantará eu estar de joelhos apenas exteriormente, sem que o meu coração esteja envolvido naquilo. O problema ao longo dos séculos é que a gente mudou e colocou o ritual exterior na frente. Ainda muitos de nós acreditamos que basta a gente frequentar determinada instituição religiosa, inclusive na área espírita, basta a gente tomar um passe uma vez por semana, que o nosso lugar no reino dos céus está garantido. E é por isso que a gente vê os relatos de espíritos que foram espíritas experimentarem um choque no mundo espiritual, embora sabiam
porque foram informados pela literatura espírita, diferente de outras doutrinas religiosas que acreditava que o pagamento a algo em relação a uma religião, o ritual exterior, o cumprimento de determinados dogmas, de determinada liturgia, garantia o passaporte automaticamente, em primeira escala, à pessoa para ficar do lado direito de Deus. Essa ideia, portanto, ficou tão arraigada que passou o tempo, foi sendo, portanto, retroalimentada, e é por essa razão que ainda nós trazemos, quando falamos em religião, uma certa resistência àqueles que são mais intelectuais e mais exigentes, e, por outro lado, uma certa noção infantil, imatura nossa, em relação à proposta do sagrado. A verdade é que, apesar disso, religião, ou melhor, fé, porque religião é o esquema social. Religião é, por exemplo, a organização humana que a gente faz. É o movimento humano. Mas fé é a experiência interior de religiosidade que eu tenho. É aquilo que eu consigo desenvolver por dentro. Essa é a ideia. Por isso que vai além da crença. Por isso que vai além da confiança, embora a confiança seja já um amadurecimento. A confiança em algo. A verdade é que, apesar de tudo e de todos os erros, a ideia da fé em um sagrado, da concepção de um sagrado, sempre existiu e sempre existiu. Se repetiu. Apesar da descrença de alguns, da decepção de muitos com determinada prática religiosa ou determinados líderes religiosos, a humanidade sempre foi religiosa. O ser humano é o único animal religioso, diz o espírito Joana de Ângeles. Ainda que houve pessoas isoladamente que foram resistentes à religião e à fé, a verdade é que, se a gente for examinar, todas as culturas da Terra sempre estiveram voltadas para práticas do sagrado. Não houve nunca uma nação do mundo, uma cultura terrestre, essencialmente ateia ou materialista. Mesmo a tentativa do comunismo soviético de Stalin, no século XX, não conseguiu estabelecer uma sociedade na cortina de ferro essencialmente ateia e materialista. Quem duvidar, leia o livro Experiências Psíquicas Além da Cortina de Ferro, onde a religião e as práticas espirituais existiam, embora o totalitarismo e regime severo da época. A verdade é que sempre houve, constituindo, portanto, esse elemento de busca pelo divino, pelo sagrado, uma espécie de arquétipo. O termo arquétipo significa um tema central da humanidade. Uma espécie de padrão universal que está presente em todas as áreas. A palavra foi estudada, ou melhor, o conceito foi estudado por Carl Gustav Jung, o psiquiatra suíço, que se dedicou a entender esses temas universais, que ele próprio dava o nome de arquétipo, e que estariam, na sua concepção, no inconsciente coletivo, e que faria parte, portanto, das civilizações. Joseph Campbell, o notável mitólogo norte-americano, amigo de Jung, vai desenvolver, durante mais de 50 anos de trabalho, o estudo sobre mitos e mitologia, para chegar à conclusão que a busca pelo divino, pelo espiritual, é um dos temas centrais da humanidade e sempre existiu. E por detrás de todos os mitos, contos folclóricos, fábulas, tradições, populares ou não, sempre houve a busca por essa transcendência, por essa espiritualidade em nós. É notável, portanto, perceber que é um tema tão universal, mas tão universal, que quando nós evoluímos para a neuroanatomia funcional, para as investigações neuroanatômicas de hoje, com aparelhos especializados que colocam na cabeça do sujeito, a pessoa pensa em uma coisa e a área do cérebro que está sendo acionada consegue ser detectada pela tomografia com emissão de pósitrons ou de fótons e assim por diante. Com esses aparelhos sofisticados, começou-se a se fazer experiências para tentar perceber se havia elementos no corpo, no nosso organismo, associados à fé. E a experiência é interessante,
porque tem exaustivas investigações hoje, exaustivas, de Michael Persigen, esse notável médico, que detectou áreas cerebrais específicas, especialmente dos lobos frontais, associados à experiência de oração, aos psicólogos transpessoais que investigaram budistas em meditação e perceberam as mesmas áreas dos lobos frontais sendo acionadas, uma parte nobre do cérebro sendo acionada, associada, portanto, à experiência religiosa, até a experiência do psicólogo indiano Vilayanu Ramachandran, esse notável especialista, neuropsiquiatra, inclusive, autor do conceito de célula-espelho na área do autismo. Vilayanu Ramachandran vai pesquisar pessoas submetidas a esses aparelhos e pedir às pessoas para falar Deus, alma, espírito, hóstia, missa, Buda, Jesus, Alá, Maomé, ressurreição, reencarnação. E a área dos lobos frontais associadas à epífise ou à glândula pineal produzia fótons, portanto, literalmente se iluminava. Vilayanu Ramachandran chamou o ponto de luz. Interessante, que mais de 40 anos antes dessa pesquisa, André Luiz Pochico Xavier psicografava em Missionários da Luz o capítulo da epífise, onde dizia que a pineal, e na época não havia um artigo científico publicado falando de alguma função da pineal. A pineal era considerado um órgão vestigial da evolução, um órgão que não tinha nenhuma importância, como uma espécie de cauda que se perdeu e que ficou apêndice, segundo alguns teóricos. Não havia nenhuma importância dada à pineal. E André Luiz fala sobre a pineal do ponto de vista material, falando como reguladora dos ciclos, hoje comprovado, ciclos circadianos, a melanina, associada à melanina, a melatonina também, o ciclo de sono e vigília, os fenômenos sexuais. E vai dizer André Luiz, quando o indivíduo entra na puberdade, a glândula pineal vai perdendo a função de velar o sexo e abre espaço para se tornar glândula da vida mental, responsável, especialmente, não apenas ela, mas do ponto de vista cerebral, responsável por trabalhar os fenômenos que o espírito vivencia com o mundo invisível, na troca incessante com o mundo espiritual. E é a pineal que trabalha esses fenômenos do ponto de vista do mundo físico, o substrato orgânico. É interessante porque mais tarde, Vilayanu Ramachandran vai apresentar esses resultados à sua colega física, professora de física da Universidade de Oxford, a doutora Dana Zohar, que se deslumbra com a pesquisa, embora fosse materialista. Dana Zohar, que tinha uma história bastante complicada, aversa à religião, mais tarde faz psicologia, torna-se professora da mesma universidade de psicologia também, e começa a examinar essas áreas, essas pesquisas, para elaborar sua teoria a respeito da inteligência espiritual. Vai dizer Dana Zohar que, embora não entrasse no mérito se existe ou não existe uma alma ou Deus, havia uma dimensão espiritual na própria criatura. O ser humano é um animal de fé, dizia ela. É um animal que precisa colocar sentido nas coisas, sem o que ele não vivencia, não funciona bem. E a fé religiosa é inevitável. Nessa mesma época, estamos falando aqui de década de 80 para 90 do século passado, o engenheiro geneticista Jim Hammer, que participou inclusive do projeto Genoma, ao lado de Francis Collins, o grande pai do projeto Genoma, que era o diretor da equipe de mais de 30 especialistas na área da genética. Francis Collins, que havia lançado uma obra, haveria de lançar uma obra mais tarde, chamado A Linguagem de Deus, onde defende que o mapeamento do DNA, do genoma humano, em vez de destruir a ideia da divindade, revelou uma grandeza de uma potência maior, e que ele, Francis Collins, não via nenhum tipo de conflito entre ser cientista e a sua fé religiosa. Mas o seu colega Jim Hammer
vai fazer algo a mais. Vai fazer uma investigação genética e localiza um gene VMAT2. O gene VMAT2 é um gene, segundo ele, responsável pela experiência do espiritual. Ele vai dizer que fé está, de alguma forma, internalizada, estruturalmente colocada no próprio organismo. Nós temos uma predisposição que tem um marcador biológico, um marcador genético para ter fé. Agora, a religião, diz ele, é uma coisa social. Ter religião ou não ter nenhuma religião é uma coisa. Mas ter fé é algo que está inato, que é inato no sujeito. Há uma propensão inevitável, uma propensão automática, irresistível. E quando eu li isso, eu me lembrei de uma página de Emmanuel, que Emmanuel diz mais ou menos assim: tudo na natureza, em tudo na natureza, a fé é uma espécie de energia que permeia toda a natureza. Porque o próprio... E aí ele começa a dar exemplos. A árvore que se desabrocha é um ato de fé. A ave que ensaia os seus voos é um ato de fé. E aí ele conclui dizendo: até o ser humano, quando senta na mesa para comer, ele tem fé nas suas vísceras intestinais e gástricas. Ele confia que seu estômago não vai decepcioná-lo. Às vezes decepciona. Mas é um ato de fé, um ato de confiança. E eu fiquei pensando, e é verdade. Todas as operações humanas, as atividades humanas convencionais, têm algo de fé. Tem algo de confiança. Quando você pega um avião, você não fica pensando que, de repente, o piloto de avião teve um surto psiquiátrico e resolveu se suicidar e levar todo mundo. E às vezes acontece. Você não pode provar que ele não está tendo ideias suicidas naquele momento. Quando você vai para um restaurante, você não sabe se o cozinheiro tem um surto de maníaco depressivo e resolveu colocar, por exemplo, veneno na comida. Você não pode provar que a comida está saudável. Ou o garçom tratou bem. Não trate bem o garçom, porque você não sabe o que ele vai fazer antes de colocar o prato para você. Nesse percurso aí, ele pode fazer algumas coisas assim, bem fraternas. Mas você não sabe, você confia. Você não fica escogitando o tempo todo. Tem muita coisa que você faz que você acredita, que você crê, que você confia, sem necessariamente averiguar. A maioria das coisas que a gente acredita, a gente não consegue confirmar. A gente tem uma tendência a crer. Eu creio que a maioria daqui não tem a planta de engenharia estrutural dessa estrutura aqui para provar que foi bem construída e que o teto não vai cair sobre nós. Certa vez eu falei isso numa palestra, as pessoas começaram a levantar e ir embora, com medo do teto cair. Nós cremos, nós temos a tendência, a propensão a crer. E quantos outros exemplos eu podia dar? Você acredita na camada de ozônio, mas não viu. Ah, mas outros sim, outros, mas você não. Você acredita em vírus, em bactérias, pelos efeitos dele, mas com exceção daqueles que trabalham em laboratório, você não viu. Ah, mas outros confirmaram. Mais outros, mas você não. E você acredita. Você acredita na lei da gravidade, não viu. Você acredita no amor. E o amor não pode ser provado. Não pode ser confirmado em laboratório. A maioria das coisas que a gente acredita, a gente não viu. Tanto é que alguns teóricos dizem hoje que não é ver para crer, é crer para ver depois. Porque os grandes homens e mulheres creram para depois ver. Pasteur creu primeiro, ou cria primeiro, no mundo microbiológico. Não havia microscópio na sua época. E o seu ideal, ele acreditou primeiro para depois ver. E foi confirmado. Os grandes idealistas acreditaram antes para depois ver. Porque eu posso ver um fenômeno e não me identificar com ele, porque eu não tenho maturidade para entendê-lo. E se eu conseguir primeiro compreender o fenômeno, como diz Allan Kardec, quando o indivíduo tem a maturidade do senso moral,
Não precisa o Espírito se materializar para ele assim, na luz do dia, não. Ele consegue perceber a presença dos Espíritos de maneira sutil o tempo todo na sua vida. O tempo todo os Espíritos estão se manifestando de uma forma sutil e discreta. Mas aquele que não tem maturidade entra numa sala mediúnica, vê os Espíritos se manifestando e sai lá duvidando mais ainda. E elaborando a sua teoria. Porque não é só a informação, é necessária a formação também. É necessário, portanto, ter a maturidade do senso moral, como diz Allan Kardec. Então, a crença é inata, mas a religião é social. Quantos exemplos eu podia dar aqui de casos dessa natureza? A verdade é que as pesquisas de fé quase sempre estiveram voltadas para o efeito placebo. Então, a pessoa acreditava em alguma coisa, aí tinha um efeito, só que aí o crítico vai dizer, não, mas isso é uma autossugestão, é um efeito psicológico. Pode ser religioso, ou pode ser alguma coisa. Não prova que a fé religiosa tem uma importância. Prova que a pessoa, na sua autossugestão, respondeu bem. O que já é uma grande coisa. Se você acredita em algo e aquilo tem uma resposta diferencial, somente por você acreditar, já é algo positivo. Como você também não acredita, antipatiza com o médico que te atendeu, briga, discute, e aí o médico receita o medicamento, não sabe de nada, e aí você vai e irradia psiquicamente para matar o princípio ativo da medicação e provar que a medicação que ele prescreveu não era certa. O efeito placebo e o efeito nocebo, como dizem os estudiosos, negativo. Ora, mas aí a gente tem algumas pesquisas que foram além. O Dr. Herbert Benson, de Harvard, que tem hoje uma cadeira, medicina bensoniana. Benson fez pesquisas em que pegou pessoas que iam ser submetidas a cirurgias cardíacas, cirurgia, cateterismo, angioplastia, cirurgias cerebrais sérias, com grave risco. E aí pegou essas pessoas que iam e dividiu em 3 grupos. O primeiro grupo de pessoas que recebiam oração e que não estavam sabendo que estavam recebendo a oração. O segundo grupo de pessoas que recebiam oração e que sabiam que tinha gente orando por elas. E o terceiro grupo de pessoas que não recebiam oração. E o resultado foi espetacular. Ele repetiu a experiência centenas de vezes. E só ele sabia quem era quem. As enfermeiras e a da sua equipe davam o nome dos pacientes que melhorava melhor. E quando ele ia conferir no computador quem era quem, pertencia àquele grupo de pessoas que estava recebendo orações e que também orava sabendo que recebia orações. A obra de Benson, Medicina Espiritual, é fantástica porque afasta o efeito placebo. Porque nem sempre os pacientes sabiam. E havia uma clara alteração. Demonstrando, portanto, que a fé vai além de uma mera sugestão psicológica. A verdade é que a fé pode ser entendida no sentido humano, convencional, um idealista, um humanitário, um ser humano de bem que abraça uma causa, mesmo não sendo religioso. Foi aquilo que eles abraçaram que levou eles adiante. Quando eu penso na vida dos grandes homens da ciência, da arte, da filosofia, quando eu penso na vida, por exemplo, de Semmelweis na ciência, de Koch, de Hansen, ou dos grandes artistas, a gente teve um espetáculo aqui formidável de arte, depois um de dança, igualmente admirável. Quando eu penso, por exemplo, dos grandes músicos, Mozart, Beethoven, Chopin, os grandes artistas que experimentaram aflições cruéis e levaram adiante, somente podiam levar adiante porque tinham um ideal que abraçavam. Não necessariamente um ideal religioso. Não necessariamente um ideal religioso. Por isso que Allan Kardec coloca um texto no Evangelho segundo o Espiritismo chamado Fé Humana e Fé Divina. Voltada para as questões humanas, essa força interior se torna uma fé humana. Uma confiança nas próprias capacidades. Sim, porque tem que ter confiança nas próprias capacidades. Até para o alto confiar em você. E até para o alto conseguir alcançar você numa ressonância. Se você não confia em você mesmo, como é que o alto vai te alcançar? Para gerar o efeito de multiplicação.
Ah, não, mas aí é orgulho. Tem muito espírita dizendo isso. Se você confia em si mesmo, é orgulho, é vaidade. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Orgulho e vaidade é outra coisa. Confiança nas próprias capacidades, com autoconhecimento e com humildade, é se colocar abaixo do Criador, a algo maior do que eu. Mas, com aquilo que eu tenho, eu confio no Criador, portanto confio também nas minhas capacidades. Você já pensou, eu vou fazer um exercício aqui. Você vai no médico, fazer uma cirurgia, e aí na entrevista assim, antes da cirurgia, com o anestesista, etc., você pergunta assim, doutor, e aí? Você acha que tem condição de fazer? Vai dar tudo certo? Ele, não sei. Eu não quero ser orgulhoso não, eu não sei se vai dar certo. Você faz? Confiança em si mesmo. É importante. E confiança no alto. Agora, confiança em si mesmo é diferente de presunção, de prepotência, de arrogância. É isso que Kardec aborda no capítulo 19 de O Evangelho segundo o Espiritismo, quando trabalha essas questões da fé. O que eu quero, no entanto, enfatizar, já caminhando para a conclusão do nosso raciocínio, é o seguinte. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, quando aborda a questão da lei de adoração, terceira parte do Livro dos Espíritos, ele vai confirmar que a lei de adoração é uma lei do universo. Portanto, a lei de adoração está em nós. Lembre, quando Allan Kardec examina as leis de Deus, ele vai dizer, as leis materiais são as leis de fora. As leis morais regulam dentro. As leis materiais, gravidade, força nuclear, eletromagnetismo, são as forças e as leis de fora, do mundo material, que regulam a vida da matéria, diz ele. As leis morais regulam a vida da alma, ou, se quiser, numa linguagem mais assim conhecida, regulam a vida da psique, do mundo interior. Estão em nossa consciência. A lei de adoração é uma dessas leis. Então está funcionando dentro da gente. Ocorre dentro de nós. É por isso que quando você lê uma coisa espiritual, você se emociona. Porque você tem dentro uma lei. Então quando você lê o Evangelho, você está identificando no texto aquilo que está dentro de você. Porque você tem um Evangelho dentro de você. Você tem um Cristo interno, como dizem os cristãos medievais. Ora, Kardec vai dizer, quanto mais o homem é material, mais material é sua fé. Quanto mais ele se espiritualiza e evolui ao longo dos tempos, mais espiritual fica a sua fé. Ele compreende melhor a vida espiritual. O que significa dizer, meus amigos, que a fé é um sentimento. Ou melhor dizendo, a fé é uma virtude. Se é uma virtude, como qualquer outra virtude, ela se desenvolve, ela se aprimora, ela se exercita, ela é como musculatura, ela pode melhorar. A fé é um sentimento que pode evoluir, que pode crescer, com exercícios de interiorização, de vida interior, de ação no bem. Quando eu ajo no bem e cumpro com meus deveres, me dá uma certa satisfação e uma certa confiança no alto. Quando, no entanto, eu ajo mal, eu fico inseguro em relação a mim mesmo. Por quê? Porque eu acabo não confiando em mim mesmo. Não confiando na minha própria conduta. E aí, isso acaba, de alguma forma, arranhando a minha conexão com o alto. Eu fico inseguro também com o alto. Eu não consigo me conectar. Então, esse sentimento evolui e se conquista com o tempo. O que significa dizer que aquela fé daquela pessoa que já tem uma confiança no alto, que já tem uma entrega, aquilo dali se desenvolveu antes. Kardec vai dizer, toda virtude que hoje parece tão natural, um dia se desenvolveu. Um dia exigiu esforço da pessoa para chegar onde chegou. Aquela fé robusta um dia foi exercitada no começo. Um dia foi uma fé vacilante. Quando você vê esses grandes missionários que têm uma confiança, a luta deles foi intensa para chegar lá. Eles tiveram que exercitar esse sentimento de confiança. Aliás, além da confiança, o sentimento de fidelidade. Lembra que eu falei no começo da palestra que fé tem origem na fidelidade?
a fidelidade é o máximo. É a expressão máxima da experiência da fé. Porque a fé, sendo um sentimento, é irracional. Não é racional. Mas aí Allan Kardec vai dizer que a fé pode ser raciocinada. Não é que a fé é racional. Porque fé não é racional. Fé é um sentimento. Eu posso dizer aqui, meus irmãos, a gente não morre, a vida continua. No intelecto. E está com medo de morrer? O medo de morrer é sentimento. Mas no intelecto eu sei que a vida continua. Ou seja, eu raciocino de uma forma, mas eu sinto de outra. A fé é um sentimento. Então não é racional, é irracional. Só que é um sentimento que se conquista quando a gente usa a razão. Fé raciocinada é isso que eu falei. Por exemplo, pela lógica eu sei que isso daqui foi bem construído. Pela lógica eu concebo determinado tratamento. Pelo raciocínio lógico, pela coerência, isso me faz acreditar pela coerência, pelo bom senso. Ou seja, a fé pode ser conquistada através do uso da razão. O raciocínio não é suficiente, mas o raciocínio pode ser uma ferramenta ao nosso favor para amadurecer o sentimento da fé. Com o tempo. Com o tempo. E é claro, usando o raciocínio para as vivências morais. As vivências morais vão dando maturidade ao espírito, a sua conduta, o seu comportamento, a sua ação, que vai desenvolvendo isso. Foi isso que Jesus quis dizer em Mateus, capítulo 17, versículo 14 a 20, quando ele comparou a fé a um grão de mostarda, a menor semente, mas que se tivermos aquela fé de um grão de mostarda, poderíamos mover as montanhas. Aqui um parêntese. Jesus pegou a semente menor que existia na época. Na concepção da agricultura na época, a mostarda era a menor semente. Ele pegou a menor semente e comparou com a montanha. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que a fé tem que ser forte, mas tem que ser humilde. A fé tem que se achar pequena. Se a fé se acha infalível, o indivíduo já não tem fé. Tem arrogância, tem presunção, tem orgulho. E o orgulho é fraco, o orgulho é inseguro. O orgulho se fragiliza facilmente. A fé tem que se achar pequena como o grão de mostarda. Do contrário, não é fé. Se a fé se acha grande, se eu acho que eu tenho uma fé grande demais, eu já nem tenho. É o paradoxo da humildade. Quanto mais distante de Deus eu acho que eu estou, mais perto eu estou dele. Quanto mais perto eu acredito que estou de Deus, mais longe eu estou. Esse paradoxo da humildade. Então a fé tem que se fazer pequena. Mas se for como um grão de mostarda, cresce. Se tornando uma hortaliça grande. Mas o que é mais importante, move montanhas. Essa coisa de mover montanhas, Kardec foi no sentido metafórico, simbólico, que é o sentido mais importante para dizer que a fé verdadeira remove as montanhas das dificuldades. Mas na época de Jesus, e aqui é só uma questão secundária, porque a interpretação de Kardec é brilhante, é a principal, mas cumpre refletir que na época de Jesus, as criaturas buscavam desertos e montanhas para conectar-se com Deus. A mulher samaritana foi a Jesus e perguntou a ele se deveria adorar a Deus no Monte de Garizim ou no Monte Sião, em Jerusalém. As pessoas iam a ele para saber qual era o local sagrado. O que ele estava dizendo é que a fé verdadeira tira você das montanhas. Você não precisa ir para montanha nenhuma, para deserto nenhum. A fé remove as montanhas desses rituais, dessas liturgias. Já viram como a gente adora ritual? A gente adora superstição. Eu vejo muita gente chegando ali, fizeram magia negra contra mim, o que é que você acha? Eu estou enfeitiçado. E a gente adora ser enfeitiçado. Alguns já sabem, eu já sei quem foi. Deve ter sido a ex-namorada do meu marido. Então a gente gosta disso. A gente gosta dessas coisas. Então a gente vai se apegando a coisas que são transitórias. Cuidado, sonhou com sapato gasto, é sinal de falência financeira. Sonhou com casamento é morte, sonhou com morte é casamento.
Olha, cuidado com mulher de escorpião, porque dá o bote. Homem de gêmeos, se afaste, porque tem duas caras. E a gente começa a se apegar. Eu não tenho nada contra a tradição astrológica, eu nem entendo, nem posso opinar, porque eu não domino a astrologia. Deve ter a sua razão de ser, como diz Emmanuel. Mas a gente não pode basear a nossa vida numa influência fatalista e determinista absoluto das coisas de fora sobre nós. Porque Jesus disse que a cada um segundo as suas obras. Eu não entendo, então não vou aqui aprofundar, porque eu não entendo. Tem gente que entende e consegue, inclusive, me explicar um pouco. Mas eu não posso colocar acima do livre-arbítrio e do mérito pessoal. Ah, eu sou assim, eu estou assim porque os astros, porque a influência disso ou daquilo. Porque Chico Xavier era de Áries e Hitler também. Eu não sei como é que vocês examinam isso. Então, é importante, portanto, a fé faz a gente sair das montanhas, dos apegos, dessas coisas. Porque tem lógica, alguém quer namorar comigo, eu não quero namorar com a pessoa fica chateada, faz um trabalho de magia negra contra mim e eu morro. Onde está a coerência disso? Onde estão as leis de Deus? Pessoas me perguntam, e trabalho pega? Pega. Se você for uma pessoa desorganizada, se for uma pessoa impulsiva, promíscua, for uma pessoa que não se cuida bem, pega. Alguém faz um trabalho, pegou, porque você já está na sintonia. Mas se você se blindar com a couraça da caridade, como dizia o apóstolo Paulo, se você estiver em faixas positivas, se você viver de maneira equilibrada, eu já falei em outra casa, podem fazer trabalho contra mim. Se quiser que eu coma a comida do trabalho, eu como. Se for comida baiana, então... Se quiser um pedaço de roupa, eu dou. É tiro e queda, dizem, né? Isso não vai mudar o meu livre-arbítrio, a minha vida. Eu não estou aqui negando a influência do mundo espiritual sobre nós, mas o mundo espiritual influencia, não determina. Porque, do contrário, a gente é joguete. A gente está na mão do caos. Onde estão as leis de Deus que são de equilíbrio? A fé tira a gente dessas montanhas, dessas questões. E para concluir, é importante dizer o seguinte: quando a gente sai da crença, sai da confiança, a gente entra na fidelidade. Porque na crença eu me identifico. Na confiança eu pratico. Eu vivencio. Eu confio em algo, eu aposto naquilo. Mas na fidelidade eu me sacrifico. Na fidelidade eu sofro em prol de algo. Na fidelidade eu dou algo de mim. Eu me prejudico em prol daquilo que eu abracei. Certa vez eu vi um texto na internet que diz assim, que questão de fé é questão de envolvimento, e não apenas de participação. Porque se no seu café da manhã você come ovo com bacon, a galinha participou, mas o suíno se envolveu. Fé no sentido de fidelidade é envolvimento, é entrega. E é essa o sentido máximo da fé que transporta montanhas. Aí você vai entender quando você vê aqueles exemplos descritos na literatura mediúnica para acabar. Quando aquelas almas já estavam cumprindo com a sua tarefa de tal forma que pouco importava. Perguntaram a Francisco de Assis: irmão Francisco, se hoje fosse o dia da sua morte, o que é que você faria? Ele estava capinando o jardim. Ele olhou e disse: se hoje fosse o último dia, continuaria capinando o meu jardim. Quer dizer, era um homem que estava tão conectado com o mundo espiritual que pouco importava a ele estar na matéria ou fora da matéria, ele estaria na vida. Ele continuaria servindo. Capinar o jardim é servir. E quem encontrou o sentido de servir, o sentido da vida, servindo, sendo útil, pouco importa estar na vida física ou fora da vida física. Para mim, importa muito ainda continuar na vida física. Mas esses indivíduos que já se encontraram, eles não mudam porque algo de fora lhes acontece. Diz Emmanuel e Paulo Estevão que quando Paulo foi condenado à morte, Domício Nero decretou que ele fosse afastado de Roma e fosse degolado por soldados, legionários romanos, afastado de Roma. E a comunidade cristã seguiu.
os soldados de Nero, os legionários de Nero, que amarraram o homem, algemaram o homem e foram caminhando com ele, simplesmente se sensibilizaram com a presença dele. Ficaram tocados com aquela presença humilde e resignada. Quando chegou no local, ele se ajoelhou, diz Emmanuel, e colocou o pescoço para ser degolado. O carrasco que foi selecionado para decepar a cabeça, diz o próprio Emmanuel, nessa obra máxima da sua psicografia, Paulo Estevão, começou a tremer e começou a dizer: lamento ter que fazer isso, mas fui eu que fui designado. Paulo nem deixou ele completar. Interrompeu e disse assim: soldado, cumpre com sua parte, com o teu dever, porque eu já cumpri com o meu. Quer dizer, era um homem que estava entregue, fiel àquilo que ele abraçou. O soldado tremeu tanto, que aliás foi até ruim, porque o golpe não foi suficiente, não decepou totalmente o pescoço, teve que dar um segundo golpe, e aí o sangue jorrar, a cabeça rolar, e Paulo entrar pela espiritualidade, ser recebido pelos seus afetos queridos, inclusive pelo próprio Cristo. Então, nós temos esse ápice da fé, essa fé no sentido da fidelidade, no sentido máximo, daquela alma que já está harmonizada consigo, que já cumpriu consigo mesmo os seus deveres e, portanto, está em conexão com o mais alto. É aquilo que nos aguarda a todos nós. Eu sei que muitos de nós ainda não chegou lá, e falo por mim mesmo. E é por isso que o exercício de fé é no cotidiano, nas pequenas coisas do dia a dia. Ninguém vai conseguir aumentar a sua fé num gesto heróico se não começar pelos primeiros passos, nas tarefas comezinhas, nas relações que a gente estabelece, nos relacionamentos com o próximo, na forma como eu funciono na convivência com o meu próximo. É isso que vai fortalecendo essa conexão, essa sintonia, essa antena que nós temos para conectar com o mais alto, a fim de proporcionar-nos esse sentimento de entrega dos grandes heróis, dos grandes mártires, que, diferentemente do que a gente acha, suas vidas não eram infelizes, pelo contrário, eram profundamente alegres, bem-aventuradas, profundamente saudáveis, e por isso eles se entregavam em clima de fé, em clima de paz, em clima de bênção. Portanto, todos nós que hoje experimentamos conflitos, quem de nós que não tem desafio na vida familiar, que não esteja passando por experiências difíceis no lar, qual é a família que não tem aí quadros de transtorno psicológico, de conflitos íntimos, de dificuldades de relacionamento, de ideação suicida, ou de casos em que o suicídio se concretizou? Quem de nós que não tem algum caso nesse sentido? Tenhamos em mente, e a doutrina espírita nos ajuda, que não estamos a sós. Se algum parente seu, se algum familiar seu, optou pela solução que não soluciona do suicídio, quer ajudar eles? Seja feliz. Os bons espíritos sempre me dizem isso, e sempre me recomendam falar isso onde eu vou. Diga aos encarnados que querem ajudar os seus parentes que viajaram pela porta falsa do suicídio para além da morte, sejam felizes, que é a forma que vocês têm de beneficiá-los, porque o suicida, o que ele mais sofre é ver aquilo que ele gerou naqueles que ficaram, é ver o estrago que ele deixou no coração daqueles que eles mais amam. A melhor forma de fazê-los bem é uma espécie de vibração, de oração, é ser feliz. O máximo de feliz que você puder ser nesse mundo, com as limitações que nós temos nesse mundo. E só para concluir de vez, eu sei que já passei um pouco do horário, me permitam contar rapidamente uma cena da vida de Chico Xavier que aconteceu quando ele estava encarnado. Ele recolheu algumas águas, água mineral, para ser levada a uma comunidade. Por quê? Porque naquele dia, pela primeira vez, essa comunidade em Pedro Leopoldo, ele levava sempre comida, ele levava sempre alimentos, mas naquele dia, por primeira vez, Chico Xavier não tinha nada, não tinha recebido doação. Ele reuniu então alguma água, Bezerra de Menezes apareceu e disse: vamos magnetizar, fluidificar a água.
Isso está no livro, se não me engano, Lindos Casos de Chico Xavier, de Ramiro Gama. Ele levou. Quando chegou na comunidade, ele morava em Pedro Leopoldo. Quando chegou na comunidade, a comunidade estava agitada e quando viu que só tinha garrafa de água, o povo começou a se acotovelar, começou a se atritar, começou a xingar Chico Xavier, a acusá-lo. Uma senhora disse que ele devia estar pegando dinheiro das doações para benefício dele. Ele tentou explicar, mas a comunidade não deixava nem ele falar, ele começou a chorar. E meus amigos, pela primeira vez eu não tenho nada para dar. Eu trouxe essa água para a gente beber aqui juntos, etc. Mas não tenho nada. Chorava, até que uma mendiga, que era famosa ali na comunidade, disse: espera aí, minha gente, que é isso? Chico Xavier, sua irmã Luísa, seus amigos sempre vêm cá para dar alguma coisa para a gente. Pela primeira vez a gente pode dar alguma coisa, eles nunca vêm para receber nada. Eu hoje fui pedindo ali para ali e recolhi alguns pães, eu posso dividir aqui com a gente. A primeira vez que a gente deve reconhecer, dar alguma coisa para eles, ser gratos. A multidão acalmou um pouco, mas a coisa continuava. E ele ali, daqui a pouco chega um caminhão. Ele olha para o caminhão e o motorista: quem é Chico Xavier? Disse: só me faltava esse. Sou eu, pois não. Ele disse: o senhor é Francisco Xavier? Só sim, senhor, a seu serviço. Ele disse: o senhor conhece fulano de tal? Ele disse: sim, é um senhor conhecido de São Paulo que veio para cá, recebeu uma carta psicografada do seu filho que desencarnou e me prometeu ajudar em algum momento. É esse mesmo, eu estou vindo de São Paulo, ele me enviou aqui para trazer alguns donativos para você. Algumas doações, alguns alimentos, porque ele falou que era muito grato ao Senhor, mas eu tive dificuldade de encontrá-lo, porque hoje é fim de semana, é dia de domingo, a cidade praticamente deserta. Então eu fui até o local que me disseram que estava o centro espírita, estava fechado. Eu fui até o local que disseram que era a casa do senhor, também não tinha ninguém. Quando eu estava voltando para o centro espírita, apareceu um senhor e disse assim: está procurando o Chico Xavier? Não vai encontrá-lo aqui. Vira à direita, siga adiante até o final de linha da rua, em uma favela, uma comunidade, você vai encontrar ele com um grupo de pessoas ali. E me explicou a chegar aqui. Era um senhor com um paletó marrom, uma barba longa, e ele disse: diga a ele que foi Bezerra de Menezes que mandou. Chico disse: minha gente, chegou as doações. E o povo começou a correr, abraçando o caminhão, disse: pelo amor de Deus, pelo menos deixa as rodas do caminhão aí. Porque a fome era tanta que queriam tirar até as rodas do caminhão. A experiência da fé, o alto, o socorro, não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos. O mundo espiritual tenta nos ajudar o tempo todo, nós é que não percebemos. E quando não ocorre a ajuda que a gente acha efetiva que deveria acontecer, é porque o mundo espiritual está ciente disso. E nós fizemos a nossa parte. Muito obrigado, muita paz.